Olá, amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Sejam vocês todos muito bem-vindos para mais um vídeo, da série Guerras Orianas. Como é que vocês estão? Belezinha? Bom, pessoal, para mim sempre é um grande prazer estar com todos vocês, poder compartilhar um pouco do que eu sei, porque eu sei que nós somos amigos de longas datas, né? E também, infelizmente, neste trabalho a gente encontra inimigos de longas datas também. É isso que dá sermos seres cósmicos tão antigos, né? E nós podemos ver no último vídeo aí coisas muito interessantes que mexeram muito com a energia de muitos de vocês. Energias adormecidas. Vocês sabem o que é energias adormecidas? Infelizmente vocês não sabem de onde vocês vêm, o que vocês faziam, para onde vocês vão. Vocês vivem em estado de amnésia, mas eu faço um trabalho de energias, né? E as energias, elas, se você se torna um leitor nato de energias, estando dentro do estado de neutralidade, não tendo religiosidade, você acaba se tornando uma pessoa muito precisa nas leituras energéticas. Na vida da gente, às vezes nós temos coisas, acontecem coisas que nós não compreendemos, né? Às vezes nós não entendemos. O interessante é que você é aqui, o bonequinho, ó. Você é o bonequinho tridimensional, né? E temos aqui o seu eu maior. Bonequinho tridimensional, coloco aquele também na dimensão intermediária, tá? Vou globalizar os dois. Temos o eu maior e temos o eu superior, mediante a muitas pessoas não terem eu maior, muitos terem seus eu superiores. Eu expliquei na série Os Humanos Cósmicos. Eu até recebi uma pergunta de um amigo, né? Ele me perguntou o seguinte. Ele perguntou assim: Olá, Marcelo e família. No vídeo Guerras Orianas, o Encontro de Duas Galáxias, parte 4, se os Argons não morrem, nenhum encarnado na 3D é um Argon? Abraço, gratidão e muita paz, muita luz. Né? O amigo se chama Carlos, né? Ô, Carlos, né? Tem um nome até do meu pai. Prazer falar com você, tá bom? Deixa eu te falar. O que eu te indico, querido, assista um vídeo no Chamados a Despertar, chamado Eu Superior 2017, tá? Eu Superior 2017. E eu indico para você também, Carlos, que você assista Os Humanos Cósmicos, mas a partir do vídeo que tem o quadro, tá? Eu, agora, no momento, eu não me ligo qual o número do vídeo, porque tem uma parte... o Humanos Cósmicos, ela é dividida em duas partes. Temos a parte técnica, né? Onde serve muitas coisas para você entender isso daqui. Então, você pode assistir o Eu Superior 2017 e você pode assistir essa parte dos Humanos Cósmicos, da parte quando aparece o quadro. Daí em diante, você vai entender isso direitinho, tá bom? Porque muitas pessoas, elas não têm eu maior. Muitos têm e outros não. Seria como se o próprio eu superior, em uma esfera, estivesse controlando diretamente o boneco da terceira dimensão. Eu expliquei isso nos Humanos Cósmicos. Então, temos aqui
existências de seres diferentes. Temos os que são fragmentos, ó, vou pôr para cá, ó, fragmentos de eu superiores, que são moldados em eus maiores, que encarnam como tridimensionais. E nós temos eus superiores que comandam como remotamente bonecos na terceira dimensão. É bem complexo, mas é muito interessante isso. E o que acontece? Muitas coisas que nós temos são reflexos do eu maior, que reflete aqui no bonequinho da terceira dimensão. Mas muitas coisas de como nós somos, às vezes, ultrapassa a existência do eu maior e tem uma ligação direta com o eu superior. Vocês sabiam disso? Às vezes, a forma como o seu eu superior ele se comporta, ele age no cosmos, às vezes isso faz isso reflete direto, mesmo você estando desmemorizado, aqui no bonequinho seu da terceira dimensão. E isso reflete até mesmo, pode refletir também, até mesmo na sua vida aqui, nas suas escolhas, nos seus gostos pessoais. Pode refletir até mesmo nas suas vocações profissionais. Olha que interessante, suas vocações profissionais terem reflexos de um ser em seu estado de totalidade, que podemos chamar ser cósmico, né? Não vamos chamar extraterrestre mais, não. Do seu ser cósmico. Então, muita coisa, né, pode ser uma ligação direta. Por exemplo, tem pessoas que são extremamente agitadas e agressivas. Tem pessoas que são da paz. Tem pessoas que procuram o diálogo. Tem pessoas que querem resolver os problemas dos outros. Outras querem destruir os outros. Outras querem detonar os outros, destruição mesmo, acabar com a pessoa. Como também tem pessoas que, digamos assim, a sua vontade é ajudar e servir, ajudar os problemas dos outros, a resolver, trazer soluções, trazer um pouco de paz para as pessoas, um pouco mais de tranquilidade. Isso é muito comum. Então, existem características que vêm direto do eu superior, dependendo da raça, e mesmo da raça, isso também vai contar muito do seu ser em particular. Então, como eu disse, tem pessoas que gostam tem gente, meus amigos, que vão destruir. Tudo é o diabo, né? Quando é ruim é o diabo e quando é bom é Deus. Eles querem o quê? Eles querem, de uma certa forma, né, minimizar o entendimento cósmico. Mas tem pessoas autoritárias, pessoas, digamos, de aspecto guerreiras. Tem pessoas que parecem militares, já perceberam, né? Tem pessoas que parecem militares. É uma energia militar de imposição, de disciplina rígida, né? Pessoas de guerra. Tem pessoas que já fazem um trabalho de apaziguar, trazer o quê? São pessoas que atuam mais no campo da diplomacia. O que é a diplomacia? É aquele negócio de conversar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar algumas ideias, vamos chegar num consenso bom para todo mundo, não vamos agir de forma radical. Isso é comum acontecer e tem pessoas que têm características de seus eus superiores, nas quais eles são nas suas civilizações. Bem interessante como, às vezes, o cosmos ele é tão presente dentro de nós e nós não temos a ideia
não temos a consciência disso. Então, vocês vão perceber que até mesmo, em muitos casos, até a sua profissão é um reflexo do seu eu superior, do seu eu cósmico, da sua parte cósmica, lá do seu eu superior. Seja você um fragmento de eu superior que passa pela modelagem, né, do eu maior. Isso chega ao bonequinho da terceira dimensão, que é você. Então, mesmo ele tendo o eu maior, mesmo assim ele ainda consegue se refletir a você. Ou pode ser vindo direto do seu eu superior, que controla de forma, digamos, anônima, o seu bonequinho da terceira dimensão. Bem bacana isso daí. Muitas vezes, as respostas que nós buscamos já estão dentro de nós e nós não ligamos aos fatos. Para vocês entenderem como o cosmos ressoa dentro da gente. E isso eu falo em todos os aspectos. Por exemplo, um exemplo. Mas isso não se aplica a uma totalidade, mas é algo que possa fazer vocês pensar. Por exemplo, Dracos. Os Dracos são muito... Deixa eu ver se meu braço vai até aqui. Sexualizados. É lógico que nós temos as exceções. Não vamos dizer um montante de 100%, que toda regra tem sua exceção, mas é uma, digamos, é um percentual maior. Por exemplo, os árgãos, existem dentro dos árgãos muitos que são assexuados, em uma sua grande maioria. Não se importam com isso. Os Dracos, eu vou falar para vocês, os Dracos são fogo. É uma raça extremamente dominadora. E os Argons, eu vou explicar para vocês a diferença disso daqui agora, antes de nós irmos lá para o pau quebrando. Vamos lá. Os Dracos ainda, embora tenha-se uma tendência de modificação cósmica, mas é um ato considerado arcaico, muito antigo, que é o ato, né? E não pensem que ET não faça, que Dracos e reptilianos, sim, eles têm o ato, né, do sexo. Jeová simplesmente ele copiou como funciona no sistema Draco, da forma do contato íntimo entre macho e fêmea. Isso, um dia eu vou falar para vocês como que funciona. Gera energia. Gera energia e concebe os Dracos. Embora haja uma modificação, que eu falei nos humanos cósmicos, que está tendo uma mudança já há um certo tempo no cosmos. Mas os Dracos, eles são do estilo mais arcaico. Mas na regra, tem a sua exceção. Assim, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Como que funciona? Vocês vão entender o princípio de guerra. Como que funciona entre os Argons, né? Quando o filho do primordial saiu lá daquela faixa exclusiva, né? Até vou desenhar aqui, e ele desceu universo adentro. Deixa eu desenhar aqui, né? Aquele modelo que eu fiz para vocês entenderem, né? Se não ficar bom, vocês me desculpem. Universo, uma esfera de contenção de energia. Deixa eu ver se dá para melhorar aqui. Ó, só para vocês verem. E tem aquela faixa exclusiva, né, dos primordiais. Quando eles saíram, já saíram muitos, tá?
Isso é comum. O que acontece? Os árgãos, filhos dos primordiais, eles são duo, o que chamamos de energia duo, macho e fêmea. Eles, como que é a concepção dos árgãos? Ao contrário dos dracos, o árgon macho, o filho do primordial, eles não são, vamos dizer, árgãos. Os árgãos passaram a existir por causa deles. Não existe o que nós chamamos do ato dos draconianos, um ato arcaico. Eles mudaram para fazer algo diferente um pouco. Seria assim, ó, feito através da conexão energética dos dois. Olha que coisa mais bacana. O filho do primordial, mas uma filha de um primordial, geraram um campo energético e a fusão energética vibracional dos dois seres criaram um cristal. E dentro desse cristal, ele começou a pulsar energia, vindo a ser trabalhado por eles, a criar o quê? Um outro ser com a ligação energética dos dois. E daí vieram-se os árgãos. Todo árgão, e eu ia até falar isso na série dos humanos cósmicos, eu enrolei naquela série, devia ter, isso aqui não era nem para estar falando nisso. Todo árgão, ser árgão, ele possui dentro de si, como nós, humanos tridimensionais, nós temos um coração. Estou fazendo só um molde para vocês. Os árgãos, todos possuem um cristal. Um cristal. Dentro do seu ser existe um cristal que passou a ser o quê? Um modo operacional entre o primeiro filho, aquele filho dos primordiais, tanto o da energia duo, né, macho e fêmea, e assim na união vibracional energética de ambos os dois, fizeram ali um cristal matriz, e esse cristal matriz, ele expandiu-se, dando a energia molde a um ser. Isso se tornou um padrão entre os árgãos. Mas isso não é só um privilégio dos árgãos, isso acontece no universo. Assim que voltar a Seres Humanos Cósmicos, eu prometo a vocês abordar esse ponto de visão em muitos outros aspectos de outras raças. Então, o que acontece? Os árgãos possuem um cristal dentro de si, e isso vem desde a matriz lá do primeiro criado pelos primordiais que eu expliquei para vocês. Por que eu estou falando isso até agora e não entrei na guerra para vocês entenderem? Fixem nisso daqui. Por que existiu essa guerra, meus amigos? Temos a galáxia de Satã, temos o núcleo, e eu disse para vocês que temos os reinos, não é? A divisão para ser organizado. E nesse núcleo moram os filhos dos primordiais, que eu disse que quase nunca eles saem daqui, a não ser que eles vão até a faixa dos primordiais. E eles comandam os reinos. Então, cada setor, isso é só um exemplo muito simples e mínimo, temos um reino, um reinado, mas tudo em harmonia. Reinados. No vídeo de ontem eu expliquei para vocês que nós temos os cristais, né? Os cristais, a galáxia inteira, ela é espalhada em cristais. Então temos cristais em toda a galáxia de Satã. E esses cristais formam uma rede de energia. Mas
essa rede inclui também os seres árgãos. Porque como todo ser árgão, ele possui dentro de si um cristal, eles são ligados energeticamente com a própria galáxia. Tudo forma uma coisa só. Isso foi uma particularidade dos filhos dos primordiais. Então, o ser árgão, ele é ligado. Lembra que eu disse para vocês que aqui vai se ligando, vai formando tudo ligações energéticas? Tudo uma ligação só, energética. Vai formando ali um caminho, né? Tudo se liga, todos os cristais se ligam, a energia se liga em tudo. E o que acontece? E todos os seres viventes da galáxia estão ligados uns aos outros energeticamente. E toda a galáxia, tudo que existe dentro dela é ligada energeticamente aos filhos dos primordiais. É uma coisa muito interessante isso. Então, forma-se uma rede não só de todos os cristais, mas dos seres, porque os seres viventes árgãos todos possuem um cristal dentro de si. Então, existe uma ligação energética muito grande entre tudo e todos. Por isso que ela é uma galáxia fechada. É uma galáxia onde não se permite a entrada ou a residência de outros. Por causa de quem? Por causa desses que vieram daqui, da região, se instalaram e criaram a galáxia deles. Então, assim, é uma ligação totalmente energética, uma coisa absurda. Então, todos são ligados energeticamente uns aos outros. Agora vocês vão entender o porquê da guerra. Então, vocês percebem que entre os árgãos, a forma de concepção de uns com os outros, de criar, de ter prole, né? Ao contrário de muitos dratos que ainda assim agem da forma, digamos, arcaica, nós tridimensionais não podemos muitas vezes nos comparar porque somos bonecos programados cheios de glândulas biologicamente para reproduzirmos. Mas algumas pessoas isso pode se tornar uma evidência, tá? Mas nós aqui no nosso corpo somos programados para nos reproduzirmos. Então todo ser árgão ele é procriado entre a junção energética do que chamamos dentro da energia do macho e fêmea, que fazendo a conexão energética geram com suas energias um cristal, esse cristal em pulsação cria-se um ser. E daqui nasce um ser. É a concepção. E isso, eu disse para vocês, não é só dos árgãos, tá? Isso acontece com outras raças e civilizações também. Bom, então vocês puderam entender que aqui a galáxia, ela é toda ligada. Então, assim, não é uma questão de tipo assim, se roubarem os cristais, eles são tão poderosos, eles são tão evoluídos, né? Por que que no caso eles não podem, tipo assim, deixar para lá e vão fazer guerra? Porque vocês entendem a conexão, a junção toda energética, entenderam? Entre povos, seres e os cristais, e também o que chamamos de seu Deus, ou seu soberano. São os filhos dos primordiais. Aí a pessoa pode perguntar, pô, mas aí isso aí aplica-se na 3D? Não, porque na 3D é tudo bando de cachorro no cio. Algumas pessoas podem ter reflexo disso, sabia? Outras não, porque na sua grande maioria, o bonequinho da tridimensão, você não pode se comparar em alguns aspectos a nenhuma outra raça, porque o tridimensional é idêntico a um cachorro no cio. Sabe por quê? Porque o teu corpo, as tuas glândulas, os teus hormônios, o seu corpo tem vida própria,
Ele luta contra você e o seu ser cósmico, e a programação biológica do teu corpo é reproduzir infinitamente. Infinitamente. Se tornando um animal. Então, todo ser humano tridimensional é um cachorro no cio. É um cachorro no cio, literalmente. Mas, lembra de eu falar sobre sensibilidades espirituais? Pode acontecer de, como eu disse, de reflexos da civilização estarem alguns. Tudo tem explicação cósmica, pessoal. Ninguém é doente, ninguém tem defeitos, tudo tem uma explicação de uma consequência vindo do cosmos e acontecendo aqui. Mas por entendimento energético. Aí eles roubam. Lembra que eu falei para vocês que eles fizeram uma contenção de energia aqui, ó. Lembram que os órgãos foram bem legais e eles fizeram uma contenção energética aqui. Ou seja, eles diminuíram o pulso de frequência dos cristais para que não danificasse a Via Láctea, que ora estaria adentrando aqui dentro. Vamos pôr que aqui é Órion, ó. Vou escrever Órion. Então, aqui cheio de planetas, estrelas, o pau quebrando, né? A Via Láctea, digamos assim. Então, eles pegaram esses cristais e tiraram. E por isso, o que que acontece? Assim, uma defasagem. Todo o sistema, a concepção da galáxia de Satã, ela é com seus seres, seus cristais e os seus soberanos, ou que eles consideram como o que o humano consideraria aqui como um deus. E aí nós vimos que um grupo, né, de diplomacia, eles vão até a Via Láctea reivindicar o porquê que eles retiraram os cristais dali. E aí, agora, olha que interessante. Vocês perceberam que aqui ficou defasado. Só que eu quero que vocês gravem só isso daqui, ó, para me apagar. Lembrem vocês que ela é dividida em reinos. Isso para ter organização e ordem, certo? Numa guerra, por exemplo, nessa região aqui, ó, nessa região, quem vai reivindicar os cristais e os seus que foram presos é esse reino apenas, tá? Os outros não se envolvem, eles não, vou fazer um X aqui, ó, esses aqui, ó, não se envolvem, por quê? Porque eles têm o trabalho de manter a ordem e a estabilidade de uma galáxia inteira. Então, cada reino tem a sua função, não é bagunçado, não. Então, cada reino tem a sua função. O reino afetado, que foi afetado, somente esse reino tem a função de o quê? De ir lá e buscar explicações ou resolver o problema. Então, vocês perceberam que é muito organizado, cada reino com a sua responsabilidade, e o reino afetado diretamente dentro do campo da galáxia, do campo de vibração, esse reino ele vai resolver esse problema. Porque imagina se tudo isso aqui se envolvesse. Então, tipo assim, eles trabalham por células. É muita organização, e por isso ela mantém-se estável. Então, esse reino vai até lá. Bom, vocês entenderam essa parte aí. Agora, olha que interessante. A Via Láctea não é boba, não. Os Dracos não são bobos, não. Os Dracos são guerreiros
muito antigos, já tiveram guerras muito ancestrais no universo. Beleza, aqui está Órion. E aqui nós temos planetas, estrelas. E aqui vamos só, né, criar aqui como se fosse a entrada da Via Láctea, digamos. Totalmente território onde eu vou chegar o quê? Aos domínios de Órion. Os Dracos, eles não são bobos, porque quando você retira algo, você sabe que vai vir represália. Os Dracos são acostumados com represálias, porque é o tempo todo brigando, é guerra, é o pau quebrando, e Draco é sinônimo de guerra total, então não tem diálogo. Então eles já utilizam o quê? De planetas com reptilianos. Lembra que os reptilianos são soldados a serviço dos Dracos, e os Dracos montam o que seria um perímetro de contingência em Órion. Digamos que aqui de ponto vermelho é tudo Dracos, mas Dracos bravos para danar. E digamos que outros planetas, outras regiões são reptilianos. Reptiliano, mas guerreiro mesmo. Bom das pancadas mesmo. Essa, digamos, nave com chanceler e tudo, adentrando, indo a Via Láctea, indo ao Conselho, digamos, querendo resolver, quem abateu essa nave? Quem abateu essa nave, porque é uma nave de diplomacia, não é uma nave de guerra, os próprios reptilianos, no estilo do Axel, no estilo dele. Abatem, derrubam essa guerra, essa nave, e os Argons vão lutar, porque eles têm que defender o quê? A representante legal. Então, os Argons vão lutar. Só que Argons com reptilianos seria mais ou menos assim. Ó, esse aqui é um reptiliano. E os Argons são muito maiores. E os Argons possuem uma cauda que possui uma lança. E essa lança atravessa muito facilmente os reptilianos. Então foi uma chacina a princípio de reptilianos. Imagina um reptiliano com um Argon atravessando a ponta da sua cauda, que seria uma lança, nos próprios reptilianos. Então se faz necessário um deslocamento de Dracos para vir aqui. E aí com os Dracos as coisas foram um pouco diferentes. Aí os Argons começaram a ter grandes dificuldades, porque você lutando dentro da Via Láctea, você, digamos, seria mais ou menos assim, ó. Aqui é Satã, aqui é a Via Láctea. Você sai digamos, dos castelos, do castelo de reino e adentra, você vai estar muito longe. Então aqui, ó, vamos um pouquinho a Órion. Então o recurso de assistência de Órion é muito maior. Então começam o quê? Eles começam a vencer os Argons pelo quê? Pelo número ser muito maior e pelo cansaço. Não matar, os Argons são invulneráveis. Mas eles se entregam. Porque eles sabem que da onde eles vêm, Satã e o que os outros Argons, o que o próprio rei vai fazer. Então ela é levada, eles são todos levados em cativeiro para Órion. Depois eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante dentro dos domínios de Órion. Aqui existe, mais ou menos, uma barganha, né? Universo, aqui imita o universo em tudo. Existe mais ou menos uma barganha. Ou seja, uma chantagem. Uma coisa interessante que acontece no cosmos também, e Jeová copia tudo, é que na galáxia de Satã, tendo os reinos, todos aqui sabem
o que acontece ao mesmo tempo? Porque estão ligados energeticamente. Existe uma conexão energética. Aí o que acontece? O rei, quando eu falo rei, eu digo rei, tem rainha também, é um reino do céu. Ele designa o quê? Porque o rei, os reis não saem da galáxia, tá? Marcelo, mas se ele tem um rei morre e o filho pode se tornar um rei um dia, existe substituição, como é que é isso? Não é eterno, viu? O rei ele é eterno. Sabe quem são os reis? Esses seres, meus amigos, são a matriz. Não é Matrix, não, é matriz. É a matriz de quando os filhos dos primordiais, na energia do adentraram o universo afora, na união energética entre os dois, né, que fizeram a união, fez-se assim o cristal, e o cristal pulsando deu origem a um ser, a um que chamamos aqui de filho ou filha, e os primeiros feitos por eles passaram a ser reis eternos. Não morrem, não. Eternos. Reis eternos. E esses reis eternos têm seus filhos, sua prole cósmica, né? E esses vêm os príncipes e princesas. Que aí vai o quê? Expandindo, tendo sua prole cósmica. Isso é comum, tá? Senão você não estaria aqui e Jeová não teria copiado esse modelo vagabundo que ele criou, pé de chinelo, de uma coisa tão grandiosa do cosmos. E daí eles vão montando toda uma estrutura que podemos chamar de sociedade, para você entender que isso existe de uma certa forma em todo o cosmos. Cada raça e civilização tem sua sociedade e suas características e seus aspectos. E eu vou dizer para vocês, funciona para cada um. E é cada uma diferente da outra. E aí vocês percebem que o rei vai ser rei eterno. Não existe ali, porque os seres são eternos, viu? Eles não morrem, não. E temos a sociedade, como para vocês entenderem. Então, eu até tinha feito, né? Temos o rei, temos os príncipes, temos o que chamamos, né, o pessoal da diplomacia, temos a parte de ciência e também a parte militar. Isso é comum. Até os Dráculas e os reptilianos são exímios cientistas. Beleza. A diplomacia nesse reino específico, nas quais os cristais foram roubados, a diplomacia cai. O rei, ele nunca sai da galáxia, a não ser por algum motivo, digamos, solicitado pelos primordiais. Mas o rei, ele mantém a sustentabilidade dos reinos da galáxia. São os filhos mais velhos. Então, eles têm o quê? As organizações da galáxia de Satã. Então, a galáxia atingida, aquele rei, ou rei e rainha, quando eu falar rei e rainha, quando eu falar rei, eu estou usando os dois. O que eles fazem? Eles não saem. Eles não saem.
Eles fazem o quê? Eles mandam, digamos, a linha direta mais próxima de hierarquia, que são o quê? São seus príncipes. E não existe um número, digamos, assim, padrão. O que são os príncipes? Quantos podem ser considerados dentro da linhagem príncipes e os outros descendo para baixo na hierarquia? Não existe um padrão porque é determinado pela vontade daquele que domina ou controla determinado, particularmente, reino. E os primordiais, os soberanos, eles, de uma certa forma, dão essa liberdade para que eles organizem. Existe um padrão a ser seguido, mas ele também dá uma certa liberdade, desde que essa liberdade não afronte o padrão, digamos, de sociedade Argon. São hiperorganizados. Beleza. Tranquilo. Os príncipes são encarregados da missão de ir o quê? Levar militares, e aí eles vão escolher dentro do determinado reino, eles vão pegar os militares dessa região, não das outras, e esses aqui, meus amigos, vão tentar dar conta, digamos, do recado. E eles partem para a guerra, mas aí eles vão pegar super guerreiros mesmos. E os príncipes, para vocês terem uma ideia, não são tão guerreiros, exímios lutadores de guerra, como alguns soldados que foram criados para isso. Alguns soldados foram criados justamente para serem peritos de combate e de guerras. Os príncipes podem lutar, têm conhecimentos de guerras e tudo, tem, mas não são peritos nem exímios nessa arte, porque já existe a estrutura militar de guerreiros pronta para isso, especificamente para isso, porque os príncipes têm outras funções dentro de um dentro de um reino específico. Então, o príncipe, ele auxilia o rei, quando eu digo rei, é o rei e a rainha, a cuidar desse reino específico para manter a estabilidade, para que esse reino flua perfeitamente e a estabilidade dentro da galáxia se mantenha. Então, os príncipes, eles têm muitos afazeres. Então, o que eles fazem? Na queda da diplomacia, os príncipes são solicitados ao rei para que juntem seus militares daquele determinado reino e vão em busca de uma solução. E nesse confronto entre Órion e a galáxia de Satã, o que aconteceu? Esses são os limites da Via Láctea. Vamos mostrar para vocês. Aqui é Órion. Órion com os seus planetas regentes. E planetas auxiliares também. E o núcleo de Órion. E nessa região, assim que eles capturaram os cristais, eles levaram para uma região para fazer o quê? O enxerto, né? A fusão de cristais. Só que assim, quanto tempo, Marcelo, levou para fazer a fusão de cristais? Demorou muito, demorou que uns 100 anos, estudaram. É só aqui na Terra que existe esse tipo de mentalidade, porque o ser humano é uma bosta mesmo. Mas no cosmos, os seres extraterrestres é de uma evolução gigantesca. Isso eles fazem num dia só. Eles já têm toda a estrutura. E antes mesmo de buscar os cristais, já estava pronto. Então, o que acontece? Lembra de eu falar para vocês? Existem planetas, estrelas, sistemas de planetas, e eles sabem da direção que os Argons vão vir. Eles monitoram. Então, o que acontece? Aqui, digamos que tinham
uma frota ou inúmeras... Vamos ser uma coisa mais humana, para vocês entenderem? Quem aí já... Eu, particularmente, eu não entendo muito de militarismo, nem o exército servir. Mas, aqui em Uberlândia, a gente temos algo que chama 36º Batalhão de Infantaria. Dizem que é uma coisa boa, dizem que é uma coisa chique aqui em Uberlândia. O pessoal diz que não é qualquer lugar que tem um batalhão de infantaria, não. Então, diz que aqui é até um lugar privilegiado pelo 36º. Então, vamos dizer que os Dracos fizeram da mesma maneira. Eles fizeram o quê? Batalhões de reptilianos para lutar contra os Argons, que vinham lutar com eles. Só que aqui veio, digamos assim, a gente não pode precisar os números, mas vamos dizer que vieram na casa, né? Na casa dos milhões de guerreiros daquele reino. Milhões de guerreiros Argons só de um reino. Estou sendo humilde, estou sendo muito bonzinho. Poderíamos até colocar como bilhões também. Aí é que começa a chacina em Orion. Começa-se uma grande chacina. Quase todos os reptilianos de Orion foram assassinados pelos Argons. Todos os batalhões colocados foram massacrados pelos Argons. Massacrados mesmo. Orion quase que ficou sem reptiliano. Eles destruíam planetas inteiros. Planetas inteiros. Podia ter crianças, podia ter famílias. Eles sabiam do risco deles. Eles vieram e destruíram milhões de planetas reptilianos. Tudo o que estava ao alcance, eles destruíram e varreram. Só que, digamos, nesse perímetro, né? Vamos expandir o perímetro. E aqui nós temos uma região de reptilianos e planetas residentes Dracos, que, digamos assim, não estavam com o deles na reta. Não estavam com o deles na reta. Não. Os que estavam com o deles na reta foram dizimados. Porque muitos aqui são planetas Dracos. Planetas Dracos. O que estava na reta foram dizimados. Sóis explodindo, planetas explodindo, naves mães militares vindo combater, não tinham nem chance. Antes mesmo delas abrirem combate, elas já eram pulverizadas, eram destruídas. Destruídas. E muito desse combate não aconteceu vindo de naves, porque os Argons, eles lutam no espaço, eles voam no espaço. Dracos também fazem isso, viu, pessoal? Dracos também voam, né, se movimentam, locomovem pelo espaço. Digamos que a lei física, né, não se aplica, é um pouco mentirosa, como eles explicam. Não se aplica dessa forma no espaço, ainda mais com seres cósmicos. Então, se o quê? Houve-se batalhas mano a mano mesmo. E Orion, com seus planetas regentes,
criaram um campo de energia. Energia mesmo, um escudo energético. E Caron, o planeta dos Dracos negros, os higienizadores, né, o som negro devastador, entrou diretamente na luta contra os Argons. Porque quando eles perceberam que os Argons varreram tudo que vinha pela frente, eles chamaram os Dracos negros, os assassinos peritos de quem? Dos draconianos. E os Dracos negros foram ao encontro dos Argons. Houve-se uma certa demora. O combate se iniciou e aí ficou aquela coisa assim, todo mundo observando. E os ferozes Dracos negros lutaram com todas as forças contra os valentes e ferozes guerreiros Argons. Só que aqui começou a ter um retardo de tempo. Retardo mesmo, tipo assim, se por reptilianos eles passaram como um furacão varrendo, destroçando tudo, com os Dracos negros, houve-se um retardo de tempo. Porque a batalha se estagnou, ficou parada, porque os Dracos negros ofereciam uma resistência muito, digamos, poderosa. Então, o pau começou a quebrar aqui. E os Argons ficaram, de uma certa forma, estagnados por um período de tempo nessa região. Mas os Dracos morrem e os Argons não. Depois de um certo tempo, os Dracos negros começaram a ser exterminados, porque eles não cansam como a gente, pessoal. Como a gente, o corpo físico não cansa. Eles são energias puras. E perante nós, eles são energias infinitas. Só que isso aqui gerou tanta emissão de energia por parte de todos que, digamos, que os Argons começaram a enfraquecer suas energias devido a utilizá-las em um estágio muito intenso de luta. Mas começaram a matar, a assassinar os Dracos negros. Ao ponto dos Dracos negros recuarem para o planeta deles. E o que acontece? Eu já disse para vocês que temos os Elohims, né? São seres majestosos. Os Elohims, que seriam na casa, vamos chamar assim, na casa dos bilhões de Elohims, começaram a ir para os planetas regentes. Começaram não fugindo, de forma nenhuma. Elohim não foge. Elohim nunca desiste. Por isso vocês vão ver que Jeová é uma exceção à regra do cosmos. Os Elohims começaram o quê? A ir para os planetas regentes, que os planetas regentes não podiam ser destruídos, não. Não podiam ser destruídos, não. Porque cai todo o sistema de Orion. Os draconianos caem o império deles. E o que acontece? Eles haviam levado os outros Argons para uma região, um planetoide,
e estavam mantendo os reféns e achando que eles estavam escondidos. Mas lembram de eu dizer para vocês que os Argons, junto com suas galáxias, seriam como um cristal só? Seriam como um único cristal? A vibração desses ressoam nos que lutam e ressoam na galáxia, ressoam nos reinos e ressoam nos soberanos. É uma rede. Em primeiro lugar, para os Argons, os cristais ficam em segundo plano. Primeiro é a própria civilização. É a própria civilização que interessa. E os diplomatas, a diplomata, né, a chanceler e todos os outros vêm em primeiro lugar do que os cristais, depois os cristais. Então, os Argons se concentram e entram nos domínios de Orion. E não é fácil estar nos domínios de Orion, de forma nenhuma. Cara, você entrou na casa dos caras. Você já ouviu falar, tipo assim, ó, cara, você pode me enfrentar, mas no meu terreno você não me enfrenta, não. No meu território, malandro, na minha área, quem manda sou eu. Aqui eu conheço tudo. Você não vai cantar de galo, não. E é aí que a missão dos Argons se torna extremamente árdua. Eles não tinham interesse em destruir nenhum planeta regente. Primeiramente, era libertar os seus e buscar. Em Órion existe uma imensa, gigantesca pirâmide. Essa pirâmide é como se ela fosse uma antena energética que ela pulsa energias e frequências para tudo quanto é lado. Por isso que aqui na Terra tridimensional temos pirâmides para tudo quanto é lado. Para quê? Para bloquear essa energia dessa imensa pirâmide. Vamos dizer que essa pirâmide seria uns... Assim, o sistema solar que vocês aprenderam na escola, né? Vamos dizer aí uns 1 bilhão de sistemas solares, só o tamanho dela, um exemplo. Ela repulsa energia, e aqui Jeová, o que ele faz? As pirâmides, por isso que eu falo, não tem pirâmide de casa não, pessoal, porque elas são o quê? Pirâmides na Terra tridimensional, elas são o quê? Bloqueios. Bloqueios dessa frequência oriana. Tranquilo. Os cristais Argons já estavam nessa pirâmide. Elohims se dividiram para proteger os planetas regentes de Orion. E o planeta deles tinha Elohim para dar e vender. E um número gigantesco estava nessa região, que eles sabiam que os Argons iam chegar lá. Quando eles adentraram aqui, nenhum planeta quis brigar e lutar. Porque eles já estavam preparando uma armadilha para eles aqui. Porque Orion também não ia ficar lutando eternamente. Então, tipo assim, os planetas ficaram estáticos, parados, os regentes, e eles adentraram. E recuperaram, sim, aqueles que estavam presos. Ah, até aí tudo maravilhoso, parece um conto de fadas. Imagina a emoção deles encontrarem uns aos outros, né? Distantes, são ligados energeticamente. Que maravilha! Até então, aí foi maravilhoso. Agora vamos em busca dos cristais. E é aí que o bicho pega. E eu vou explicar para vocês.
no que seria um imenso terreno, a pirâmide, e vou desenhar aqui, gente, eu sou péssimo de desenho, vocês me perdoam, mas vou nos bonequinhos mesmo que eu aprendi na escola. Eloins protegendo todo o corpo da pirâmide. Sabe por quê? Porque a pirâmide já havia começado a pulsar a frequência mista de cristais. Então, tinham Elohims para todos os lados nessa pirâmide. A pirâmide estava já pulsando. E aqui, vamos supor que... Vamos um pouquinho, ó. Aqui, ó. Infantaria 1, Infantaria 2, Infantaria 3, Infantaria 4, Infantaria 5. E nisso aqui, lembra daquela região de planetas Dráculos habitáveis que não estiveram, digamos, na reta? Começando a mandar naves espaciais repletas, lotadas de animais, feras mesmo, que os Argons nunca nem tinham visto daquele jeito. Draconianos guerreiros. Lembra aquele vídeo sobre armas alienígenas que eu fiz, sobre energias? Lembram disso? Por isso que eu falei que ia ajudar vocês a entenderem as guerras orianas. Os Argons tiveram que passar por quê? Vamos chamar infantarias ou tropas. E quanto eles conseguirem, já energeticamente desgastados. Cataram mais um núcleo de reptiliano que foi pro saco. Eu perguntei pro Axel se ele participou, ele disse que não. Aí o que acontece? Começaram a misturar, ter um mix de reptilianos com dracos. Aqui seriam reptilianos, aqui dracos e reptilianos, dracos e reptilianos, dracos e dracos. Os Argons, aí sim, esse setor demorou. E os Elohims aqui protegendo, porque os cristais negros estavam de uma certa forma, aqui, ó, vou desenhar um aqui, mas são muitos, já mistos com os cristais orianos. E já pulsando. Então, os Argons vencem a primeira fase, a segunda, e cada fase, se vocês acham que é fácil, não era. Já estavam energeticamente muito debilitados, e os dracos brotavam feras do solo, monstros gigantescos do solo, e atacavam, e começaram, de uma certa forma, a ferir, ou, popularmente dizer, machucar os Argons. Porque Orion, é por isso que na Via Láctea, não tem para ninguém. Ninguém enfrenta Orion. O pessoal aqui tem muito modinho de Pleiadiano. Pleiadiano, me perdoem as palavras, é o cu da galáxia. Ninguém enfrenta ou afronta os draconianos. Se alguém falar bosta na galáxia, é esse tipo de resposta que receberá. Então, Orion é extremamente temida na galáxia, mas, em compensação, numa briga de Orion, toda a galáxia diz que se foda. Vocês nos intimidam, vocês são violentos, agressivos, vocês são dominadores, vocês nos fazem calar perante vocês, agora vocês que se fodam.
Nós não intrometemos nas brigas de vocês, draconianos de Orion. Tá vendo? Até lá isso aí funciona, viu? Até quando você é muito intimidador, você leva na tarraqueta também. Os Dracos experimentaram isso nas guerras orianas. E o que acontece? Quando os Zergons estavam aqui, digamos que 90% dos Zergons estavam totalmente debilitados, fracos, e nunca conseguiriam, nunca conseguiriam recuperar os cristais. Pessoal, não dava para eles. Não dava para eles. Os Elohims, depois de tanta luta, enfrentar Elohim, primeiro que Elohims é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Não dariam para eles. Imagine um campo, mas não um campozinho não, pessoal. Digamos essa região fosse maior, um exemplo, maior que o próprio sistema solar aqui que vocês aprendem na escola. Aqui assim, ó. Vou desenhar uns triângulos. Naves draconianas para tudo quanto é lado. Prontas para disparar. Exércitos vindo de outra direção, brotando esferas, brotando do solo. E aquela imensidão de órgãos tão desgastados que não conseguiam sequer muitos ficarem em pé. Você imagina os órgãos. Vocês acham que eles teriam alguma chance? Lembra quando eu digo o terreno? Ah, malandro, no meu território tu não conhece não, é que eu conheço na palma da minha mão. Tu não vai cantar de galo no meu território. Aonde o quê? Os Elohims vendo a grande oportunidade também de proteger o quê? A pirâmide. Tipo assim, Dracos são vingativos, tá? Dracos são muito vingativos. Pô, essa raça para adentrar aqui causou grandes estragos em Orion. Então, o que eles fizeram? Vamos exterminá-los? Onde fizeram a fusão, né? Começaram a fundir uns Elohims aos outros, se transformando em um grandioso e todo-poderoso Elohim. Até vou pôr um chifre aqui, ó. As asas. Ah, não, acabou para vocês. E o grande, todo-poderoso Elohim. E ainda por cima, utilizando a energia do cristal da galáxia de Satã. Ou seja, até vou fazer uma garra aqui, ó. Era o fim dos Argons. Era o fim dos Argons. E os Argons sabiam que iam morrer. Porque um ser nessa majestade, aí sim, teria poder para dizimá-los, todos que estavam aí. Até o vídeo número 2 dessa série,
eu contei, eu canalizei para vocês até a energia desse evento. Mas, dentro desses seres, no que chamamos aqui, comparando aos nossos corações, existem os cristalzinhos que se conectam. E observando ainda o campo estelar, as estrelas, eles se uniram simplesmente desejando as estrelas e desejando voltar para casa, mas sabendo que seria o fim, pois esse ser aqui iria destruí-los. Mas a conexão energética entre os Argons é algo hiper, mega poderosa. Estando longe de casa, vou desenhar a galáxia Argon aqui, que é a galáxia de Satã. Os reinos, como eu mostrei para vocês. Este reino é o específico. E aqui, o soberano Deus Argon. Na iminência de destruição e na conexão de cristais, eles se tornaram uma coisa só. Até em desejo. A conexão veio a galáxia Argon. Como eu disse para vocês, os reis não saem dela. E um reino não vai ajudar o outro, porque a galáxia tem a sua ordem e a sua estabilidade. Mas o soberano, ele pode sair. Eis que imediatamente o filho do primordial sai da galáxia e vem. Ah, mas ele não poderia ter vindo antes recuperar? Meus amigos, é uma coisa de pura necessidade, ou do que podemos chamar de amor. De amor. O verdadeiro amor. Esses aqui estavam tão unidos em amor uns aos outros e respeito, se transformaram em um único desejo. E eles são todos conectados por cristais. E aí, o soberano sai. Porque tudo é filho dele. Tudo é filho dele. E aí ele vem a Orion. Bom. Em primeiro lugar, os orianos não conseguiam entender o que seria aquela fonte energética adentrando o Orion e a Via Láctea. Não tinha nem como entender. Chegando imediatamente a esse lugar. E o soberano é infinitamente superior e poderoso aos Elohims. O soberano, ele chega. Para acabar com a festa. Até vou fazer o soberano assim. Ó. Ele chegou para, tipo assim, acabou. Então, eu vou fazer uns peitoral aqui massa.
grandes asas e simplesmente ele dispara um golpe energético que explode toda a pirâmide, que esse ser, ele é arremessado, o misto de Elohims é arremessado a longa distância. Implodiu como um prédio implode, ele implodiu toda essa pirâmide. E ainda por cima, ele sendo a fonte energética dos Argons, ele restituiu energeticamente todos os Argons ao ponto que todos estavam 100% energeticamente carregados, prontos, se fosse necessário, para batalhar com toda a galáxia da Via Láctea. Nesse golpe desferido a esse monstruoso ser poderoso Elohim, eles se dividem. Por quê? Não entendia a força desse ser. E quando ele começa a puxar a energia dos seres, ele se restitui, ele fica em pé de novo. Tipo assim, pô, peraí, vamos brigar então. Ele começa a sugar a energia de um Elohim, que é uma energia pura de cristal. Pura de cristal. E eles começam a se desmontar a estrutura do imenso ser. E um deles se chama Jeová, que se curva a esse ser, pedindo a ele misericórdia, porque eles nunca haviam visto uma coisa dessa. E olha que Orion era uma coisa monstruosa, uma máquina de guerras extremamente ancestrais. Eles nunca viram a concepção de um poder de um ser desse. E esse ser, ele tem seus objetivos, seus interesses também. Ele viu interesses nisso. Jeová, o Elohim, tem um exército de guerreiros fiéis e leais a ele, que também se juntam à causa dele. Porque a sensação que eles tiveram é que toda Orion seria explodida por esse ser. Por isso, alguns Elohims se desmontaram, outros morreram. Morreram. E Jeová pede clemência ao ser soberano da galáxia de Satã. E muitos de vocês estão aqui hoje por causa disso. Como existem ligações inimagináveis com esse evento entre tantos de vocês. O Chamados a Despertar, ele foi criado, e eu nem imaginava, por tamanho propósito. Chamados a Despertar, né? Foi o primeiro canal que eu criei, que era para despertar muitos seres cósmicos. E muitos estavam ligados às guerras orianas. Orion não ia resistir mais. Os planetas regentes, os outros Elohims, não iriam mais entrar nessa briga. O que Orion iria fazer era simplesmente reconstruir sua pirâmide, que já está reconstruída, com a sua energia oriana. Orion não mais ia brigar.
simplesmente ela iria entender que aquilo não podia ir mais para frente. Orion perdeu demais, pessoal. A Via Láctea perdeu demais. A Via Láctea perdeu demais. Os planetas regentes de Orion não iriam mais envolver os outros Elohims. Simplesmente, tipo assim, peguem seus cristais e voltem, e vão embora. Mas nem adiantaria esse tipo de comentário, porque o soberano simplesmente, se fosse preciso, esse explodiria toda a galáxia. Esse tem poder para explodir e dizimar uma galáxia inteira. Mas ele não faz isso. Porque ele respeita a vida cósmica, ele respeita a vida do universo. Tanto que eles não são agressivos. Eles respeitam os seres cósmicos. Principalmente por ele ser filho direto de um ser do sexto universo. O pai desse é um ser do sexto universo. Então ele respeita a vida cósmica. Passado-se o tempo, Orion ficou quieta, a Via Láctea resolveu ficar quieta e deixar com que esse evento acontecesse como ele está agora acontecendo. E vocês, toda a Terra está nele. Isso foi há muito tempo atrás. Seres dessa galáxia têm registrado em seus registros a grande Guerra Oriana. Provou para os seres da Via Láctea que realmente eles não podem nunca pensar em afrontar Orion. Orion realmente tem o seu valor. Porque ninguém nessa galáxia teria peito, ou seria, digamos, a gente fala homem, né? Ninguém seria homem, peito, pleiadianos. Seriam os primeiros a se venderem. Orion bravamente enfrentou uma galáxia desconhecida e eles lutaram bravamente contra um inimigo que eles, de uma certa forma, não sabiam que seriam capazes de vencer e não seriam mesmo, mas lutaram bravamente, provando a toda a Via Láctea que ela nunca, em momento algum, ouse se levantar contra Orion. Nunca ousem se levantar contra as forças de Orion. Porque esses aqui, meus amigos, se for para morrer, até morrem. Lutam bravamente. São guerreiros exímios. Ninguém nessa galáxia faria o que eles fizeram no intuito deles. Os Dracos e os reptilianos possuem uma valentia que o resto da galáxia ninguém tem. Ninguém tem. Os Elohims entenderam que deveriam, se tivessem pedido ajuda a Satã, com certeza Satã, a galáxia, ajudaria. Mas
É um ímpeto draco reptiliano, são muito vaidosos, muito dominantes, são muito conquistadores, isso é normal. Pagaram um alto preço, mas aprenderam grandes valores nessa guerra. Mas, entre os grandiosos e poderosos Elohims, um se demonstrou extremamente covarde. Covarde. Essa é a palavra certa. Outros Elohims morreram tentando. Outros Elohims morreram tentando. E nisso temos esse cara, temos esse aqui, né? Tudo um bando de covardes. Ah, meus amigos draconianos, Orion disse. Quantos guerreiros valentes draconianos morreram nessa luta? Quantos Elohims perderam a sua vida cósmica nessa luta? Nós não Quantos irmãos reptilianos morreram? Nós vamos destruir você e o seu exército de covardes. Orion diz, nós vamos destruir vocês. Seu Elohim covarde, seu lixo, com seus guerreiros. Em honra aos que se foram. Esse camarada não é bobo, não. Esse camarada não é bobo, não, meus amigos. Nem esses aqui, ó. Principalmente o seu capanga number one. Olha o seu capanga número 1. São bobo, não. O que acontece? Fugiram com uma galera gigantesca de Orion, porque seriam destruídos pelos Dracos orianos. Porque eles não aceitam cobardes, fracos. E eles pediram clemência. E vocês sabem por que o camarada, com seus capangas, que aqui se faz como Deus e anjos de luz, ainda está aqui? Vocês querem saber o motivo exato de tudo? Por que ele está aqui? Amanhã, no vídeo final da série Guerras Orianas. Tá bom? Muito obrigado por todos. Me desculpem o vídeo ter se estendido tanto. Minha palavra para todos vocês é essa. Gratidão. A gente se vê no nosso próximo e final vídeo. E vocês vão fechar a conta de tudo o que vocês sentem e presenciam. Muita paz, muita luz a todos, gratidão. E a gente se vê no nosso próximo vídeo e final. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.